Ok para vocês aí? Ok. Tá. Bom, então, o nosso tema hoje é bioengenharia de solos na recuperação de áreas degradadas, né? E o termo bioengenharia, ele vem né, se origina aí da junção, né, como o próprio nome diz, de uma engenharia aplicada na biologia, né, nos seres biológicos. E o termo, a gente tem costume de usar, às vezes, só bioengenharia no dia a dia, mas o ideal seria bioengenharia de solos, porque ficaria mais específico, né, relacionado ao assunto em questão. O termo bioengenharia só, ele pode se aplicar a outras áreas de conhecimento, né? E tem uma vertente também chamando, que denomina essa área de conhecimento, tem denominado mais recentemente de engenharia natural, né? Mas o mais conhecido é realmente bioengenharia, tá? Então, nós vamos tratar desse tema, da bioengenharia, que é muito relacionado com a recuperação de áreas degradadas, né? Bom, a definição de bioengenharia, como que a gente define? Seria, né, uma forma de definir, seria o uso de plantas, material de origem vegetal e de estruturas físicas para a proteção e contenção de encostas e controle de erosão. O que ele tem de diferente de um processo normal aí de recuperação de áreas degradadas é que, nesse caso, a gente, além das plantas, né, originadas por semente ou por muda, independe, ou por estaca, nós vamos ver várias possibilidades. Eu tenho ainda também o material de origem vegetal, que eu coloco aqui, que não são as plantas vivas. Esse material de origem vegetal são materiais naturais, oriundos da vegetação, mas que não tem como objetivo formar uma nova planta, tá? Eles têm outros objetivos, mais estruturais. E estruturas físicas mesmo, porque muitas vezes a gente tenta trabalhar com os materiais existentes na área, mas às vezes a gente tem que, né, trazer de fora, mas são materiais que a gente vai precisar de usar para construir estruturas que tenham estabilidade física para contenção, por exemplo, de um barranco em processo erosivo, mas, ao mesmo tempo, nós vamos conseguir colocar vegetação junto. Então, não é uma obra de engenharia, um muro de arrimo, um gabião de contenção somente de pedra, de concreto ou o que for. Nós vamos associar essas estruturas físicas com a vegetação. E aí, o objetivo aí seria isso aí, a construção de estruturas vivas, né? Ou seja, nós vamos ter uma parte estrutural para dar a segurança geotécnica, mas também vamos inserir a vegetação no contexto. Então, nós vamos trabalhar com material vivo, né, e com material inerte. Esse material inerte pode ser, inclusive, originário de plantas, né, como a gente vai ver. Então, por que a gente usa a bioengenharia? Quando a gente tem uma situação onde o uso somente de plantas não vai dar conta de segurar o processo erosivo, então a gente vai precisar de esse outro componente, né, com esses outros materiais, para que, enquanto essa vegetação se estabelece, esse material inerte, ele já consegue, né, fornecer uma estabilidade física para aquele local. Então, nesse caso, aí a gente vai usar a bioengenharia. Então, vejam bem, nós temos, de um lado, as situações onde a gente vai recuperar a área somente com a vegetação, tá? E temos situações onde a gente vai ter que fazer uma contenção puramente física,
sei se vocês já viram, assim, alguns barrancos, isso é principalmente em cidades, né, muito dentro da cidade, não tem como você avançar, então vocês têm, às vezes, alguns taludes, né, bem íngremes, próximo de uma avenida, com residência em cima, e aquele processo não está estável. Então, você não tem margem para ampliar ângulo do talude, nem nada. Então, você acaba tendo que fazer uma capa protetora de concreto, né? Toda trançada, com estrutura de apoio de segurança no solo, para conseguir estabilizar aquela área. E não entra vegetação. Então, esse é um extremo, né? Um muro de arrimo de contenção. Então, esse é um extremo onde eu vou usar só a estrutura da engenharia, a parte física. O outro lado, a gente consegue usar só a vegetação, e a bioengenharia é quando você conjuga esses dois tipos de estrutura, né? Então, existem situações onde a gente vai precisar de um grau de intervenção baixo, ou um grau de intervenção intermediário, ou um grau de intervenção muito alto, né? Isso vai depender muito da situação de cada local, né? Então, essa estabilização física é importante desde a fase inicial, numa área como essa, porque se eu colocar só planta, vai continuar desmoronando, o talude vai continuar cedendo, e aí eu vou perder, inclusive, as plantas. Então, eu tenho que combinar as duas coisas. Então, a bioengenharia, ela é utilizada para esses casos, quando eu tenho uma área que eu quero ter um processo mais natural possível de retorno da condição ecológica ali, porém, eu preciso de um auxílio para estabilizar a área a curto e médio prazo. Então, o que a gente espera dessas técnicas de bioengenharia? Estabilização de uma encosta, de um talude ou de um barranco de rio. Então, assim, uma encosta, às vezes é uma encosta natural que está com processos erosivos, e eu vou precisar de estabilizar antes que aquilo se torne um processo, uma ravina, e chegando a formar uma vossoroca. Um talude pode ser um talude de um corte, de uma área, por exemplo, vamos pensar na beira de uma estrada, né? Você está construindo aí uma estrada, e você tem vários cortes, né, nessa estrada, e você tem, às vezes, um talude lateral à estrada. Então, isso vocês já devem ter visto muito, né, beiras de estradas, onde tem queda de barreiras nas estradas, etc. Isso é porque os taludes laterais têm alguma instabilidade e não foram adequadamente construídos para aquela condição de solo, de condição climática e etc. Ou, por exemplo, um barranco de rio, né? O termo barranco é muito comum a gente tratar lá naqueles barrancos de rio, que pelos movimentos naturais do curso d'água, que às vezes ele avança por um lado, vai causando erosão no barranco num ponto, assoreia do outro lado. Então, assim, com o passar do tempo, os meandros do rio ali, eles podem se alterar um pouco, né? Mas quando esse barranco fica exposto a processos que não são, às vezes, tão naturais mais, aí você vê que começa a formar um processo erosivo, e o desbarrancamento vai aumentando. Então, essa estabilização dessas situações é um dos principais objetivos da bioengenharia. Reduzir o potencial de erosão de uma determinada área, e recuperar uma condição ambiental adequada, mantendo os processos ambientais de forma mais natural possível. Então, vejamos, um barranco de rio. Se eu construir, ter um processo de perda de solo na frente, está assoreando o curso d'água, e a gente resolve que tem que fazer a contenção. Eu posso fazer um muro de arrimo, uma barreira física só de pedra, de rocha e concreto, e resolvo o problema físico. Só que um barranco de rio, uma beira de rio, uma margem de rio, a gente sabe que tem um fluxo de água, de organismos, né? Então, muitas vezes é um espaço que serve de ponto de dessedentação de animais. Se eu construo um arrimo lá em 90 graus, muitas espécies deixam de ter acesso direto naquele ponto, enfim. Então, existe uma série de vantagens quando eu consigo recuperar uma condição
ambiental de forma mais natural possível esses processos ambientais. De beira de curso d'água, onde é muito utilizada a bioengenharia. E como que a gente consegue esse resultado dessa estabilização, dessa contenção do processo erosivo e desse fluxo de organismos e de água aí, se for uma margem de curso d'água? Como que eu consigo aqueles objetivos ali? Bom, primeiro é com a adequação do ângulo de inclinação. Se eu tenho um barranco, um talude de inclinação muito acentuada, eu tenho forças, por exemplo, se for num curso d'água, eu tenho um barranco formado lá com 90 graus e um fluxo d'água que tem uma força que vem na direção desse barranco, a tendência é que a água vai cavando na parte superficial, na parte superior da água ali, e o barranco vai desestabilizando, vai criando fraturas e vai caindo. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é corrigir esse ângulo de inclinação para que isso não ocorra. E, ao mesmo tempo, colocando estruturas físicas que vão aumentar a resistência dessa encosta ou desse talude que a gente criar, né? Tanto uma erosão que já esteja estabelecida, quanto uma possível erosão também que a gente já identifica. Né? Então, essa estabilidade é conseguida, né, física, ela é obtida basicamente pela adequação do ângulo, né, porque senão o solo vai continuar caindo, e também por essas estruturas físicas de contenção para aumentar a resistência. E um segundo aspecto é que a vegetação reestabelecida, ela também vai contribuir para a estabilização física pelas raízes, né? Então, normalmente, nesses locais, a gente busca utilizar espécies que tenham sistema radicular bem profundo para promover um ancoramento, né, dessas plantas e segurar o solo aí, contribuindo para a redução do processo erosivo. Também a proteção da camada superior do solo contra o impacto direto de gota de chuva, ela também vai, né, com a formação e crescimento da vegetação, ela vai evitar, né, aquele impacto físico direto da gota de chuva direto no solo, vai também segurar o escoamento superficial de água que vem, né, das partes adjacentes, e com isso vai contribuir também para a estabilização física daquele solo. Tá? E aí, também, a partir desse estabelecimento, a vegetação, né, começa aí a formar de novo um novo ecossistema aí, auxiliando no restabelecimento dos processos ecológicos novamente nessa área, certo? E um outro aspecto também é que essa estrutura, sendo mais natural e não um muro de arrimo, ela vai permitir a integração dessa área à paisagem, né? Então, a área, rapidamente, ela volta a ter um aspecto natural, diferente de quando você está vendo um curso de rio com um muro de arrimo nas laterais dele. Né? Então, isso tanto do ponto de vista ecológico, é importante, e também do ponto de vista da beleza cênica do lugar, né, do local. Então, assim, a integração daquele local à paisagem, ela tem essas duas funções, né, do ponto de vista ecológico, de manter os fluxos, tá, naturais, e também de ter um ambiente mais próximo do natural possível. Então, esse trabalho, né, permitiria que a gente alcançasse aqueles objetivos que a gente falou. Bom, então, assim, um dos nossos focos principais aqui vai ser a bioengenharia na restauração de áreas ripárias, né, de margem de curso d'água, e porque é um dos pontos que mais tem aplicação também, tá? Então, assim, nessas áreas ripárias, o que a gente sabe é que esses taludes fluviais, né, que seriam os taludes que estão ali nas margens dos cursos d'água, eles são formados por camadas distintas do solo, né, a gente, principalmente em alguns locais onde você, né, vai identificar ali deposição de camadas, né, para o processo de sedimentar,
E como você tem essas camadas distintas, muitas vezes pode favorecer a ocorrência de fraturas, tá? Deixando esse local com uma estabilidade menor. E principalmente com a ação da água, tá? Tanto do escoamento superior, que vem pela superfície, quanto a água do próprio curso d'água, que vai impactando a base do barranco, ela pode causar deslizamentos, né, ter esses deslocamentos de massa e crescer o processo erosivo, assim, muito rapidamente, tá? É interessante, até estou vivenciando isso esses dias, hoje, inclusive, né, que eu estava fazendo um relatório de uma visita técnica de uma vossoroca que se formou aqui num bairro novo da cidade, e que no prazo de um ano eu fiz um resgate de fotografias com imagens obtidas por drone de agosto do ano passado, não existia sinal do processo erosivo. E hoje, agora, semana passada, a gente fez outras imagens, a gente tem uma vossoroca com aproximadamente uns 15 metros de altura, né, e uns 25 metros de avanço da margem do curso d'água, tá? E esse ponto máximo aqui, ele já está a cerca de 20 metros de uma residência e um lote vazio ainda que está também ao lado, ele já está com um talude de 90 graus na divisa do lote. Então, quer dizer, em prazo de um ano, né, isso ocorreu, ou seja, ocorreu no período de chuvas do ano passado. Então, assim, esse processo e ali existe um curso d'água muito pequeno, a nascente fica uns 600 metros acima, só que isso é em área urbana. Então, assim, a drenagem dos bairros está sendo toda jogada dentro daquele curso d'água. Então, aumenta muito a vazão no período de chuva e o curso d'água natural do córrego não teve estabilidade suficiente para segurar o processo, e o processo erosivo foi muito rápido e muito assustador, né, a rapidez, né, com que o processo ocorreu, tá? Então, assim, realmente, quando inicia o processo erosivo, gente, a ação da água realmente muito, muito importante, né? Então, assim, principalmente por isso, né, por essas características desses taludes das margens do curso d'água, é que se usa tanto a bioengenharia. E exatamente por ser uma margem de curso d'água, por estar ali no início de uma área de preservação permanente, né, de uma APP, é que é tão importante a gente utilizar ali alguma estratégia de bioengenharia para tentar retomar uma condição ecológica adequada para aquele local, né? E não fazer ali uma área concretada, né? Então, a bioengenharia, ela possui um grande potencial para essa correção desses barrancos de rios, margem de reservatório. Não sei se você se lembra das várias imagens que eu apresentei para vocês, de eu ter comentado na margem de reservatório lá de Camargos, né, com um problema bem sério. Então, seria típico desse tipo de situação. Né, essa questão fundamental é que a bioengenharia, ela consegue promover uma maior integração da vegetação ciliar adjacente, porque aí eu vou ter a mata ciliar ali, com o curso d'água, e aí manter esse fluxo ecológico ali, né, de forma mais natural possível, como eu comentei com vocês, né, entre o curso d'água e a vegetação marginal. Se eu fizer o muro, eu vou ter a vegetação acima, eu vou ter o curso d'água lá embaixo, mas o fluxo não é perfeito, né, porque eu tenho uma estrutura artificial ali no meio. Então, o que a gente quer é não ter essa estrutura artificial, né, criar uma estrutura natural. Ainda complementando, né, em função desse tipo de trabalho, quais os efeitos, né, que a gente consegue nessas áreas ripares. Então, evitar a erosão superficial, porque as raízes das plantas estabelecidas vão permitir evitar esse escoamento superficial, evitar a erosão pelo impacto das gotas de chuva
pela interceptação dessa vegetação que vai se estabelecer, reduz a instabilidade dos taludes pela propriedade de ancoragem das raízes, né? Então, isso tudo são funções da vegetação, certo? Efeitos da vegetação, né? O permitir a adequação do escoamento hídrico no declive, isso aí é consequência, é efeito da readequação da inclinação do talude, né, para permitir o escoamento natural da água no declive. Outra estrutura necessária pode ser promover um apoio na base da encosta, né, e muitas vezes também estruturas para reter sedimentos ao longo do declive, tá? Dependendo da situação que a gente tem, às vezes a gente usa estruturas não só, por exemplo, na base do barranco do rio, na base da encosta, mas também, às vezes, estruturas em toda a encosta para poder reduzir o aporte de sedimentos no curso d'água. Com isso, a gente melhora a qualidade da água, porque deixa de escoar sedimentos para dentro da água. A gente vai também criar ou melhorar as condições de hábitat para a fauna, tanto aquática quanto terrestre, porque a fauna aquática vai se beneficiar da melhoria da qualidade da água e sombra proporcionada pelas plantas que puderem ser estabelecidas, né, logo na sequência. E também a fauna terrestre, que vai ter um ambiente natural para chegar até no rio. E, além de melhorar os aspectos estéticos. Então, as técnicas de bioengenharia vão permitir a gente, né, alcançar esses objetivos, desde que bem feitas, né? E quais seriam os materiais indicados para a gente aplicar as técnicas de bioengenharia? Então, primeiro, o uso de material vivo. Eu separei ali na vegetação herbácea, vegetação arbustiva e vegetação arbórea, que é o que a gente sabe que existe. Mas eu deixei separado aqui, propositalmente, para a gente frisar bastante que nem todo o ambiente com esse tipo de problema a gente vai poder entrar com vegetação arbórea. Porque se eu estou com problemas de instabilidade do talude, se eu entrar com vegetação arbórea em determinados locais, eu posso aumentar o peso com o crescimento das árvores, eu posso aumentar o peso e isso provocar, né, uma desestabilização desse talude. Agora, existem taludes, gente, que não tem esse problema de instabilidade, são taludes oriundos de cortes, né, em terrenos sólido ali, sem nenhum problema de desbarrancamento provocado pela água, e às vezes, nesse caso, não existe problema nenhum, tá? E como material inerte, o que nós podemos usar? De modo geral, nós podemos também usar material de origem vegetal, como eu falei para vocês, mas aí nós vamos usar galhos, troncos e até raízes, certo? Os geotêxteis, né, nome genérico aí, para mantas de fibras naturais com uma estruturação para poder segurar esse material. Rochas, sistema de confinamento celular formado por, isso aí são os conhecidos como gabiões, né, são caixas não sei se posso dizer caixas, né, estruturas de tela formadas aí ou de polietileno, mas principalmente de arame, de tela, que dentro são colocadas pedras, né, rochas, e esse material vai servir para colocar na base, né, para a estruturação do talude. Eu preciso de colocar isso dessa estrutura? Não, nem sempre. Muitas vezes a gente coloca as rochas na forma de enrocamento mesmo, que é o empilhamento das rochas, fazendo uma base, dando um apoio para a base do talude, né? E também, em algumas situações, concreto, né, pode ser que precise, mas imagina, se eu colocar concreto, vai caber planta junto? Então, eu coloco o concreto ali, porque, às vezes, uma pequena porção do local pode ser necessário, né, concretar alguma estrutura ali. Então, isso não é proibido utilizar, tá? E metais, inclusive, a gente usa, por exemplo, a gente muitas vezes precisa de ganchos que vão prender as biomantas, né, e são feitas de metal, né? E uma observação
importante é que esses materiais que a gente vai utilizar, melhor vai ser se a gente tiver material disponível no próprio local e com baixo custo, tá? Então, o que a gente vai ver é que existem estruturas de bioengenharia que a gente pode aplicar com baixo custo num barranco aqui de, digamos, 20 metros de extensão, né, de 2 metros de altura. Então, tem uma estrutura pequena, né, que dá para ser feita de forma um pouco mais utilizando o material do local e etc. Mas pode ter técnicas de bioengenharia que a gente vai usar dentro de uma área de mineração, uma área grande que tem que ser feita de forma industrial, né? Então, a gente tem várias opções, né? Por quê? Porque vai depender de cada local. Então, nessas áreas pequenas, né, nas propriedades agrícolas, etc., muitas vezes o próprio material disponível no local pode ser usado, que vai baratear bastante, vai diminuir o custo, né? Em relação às biomantas, gente, eu não sei se vocês conhecem, vocês já viram biomantas? Vocês sabem o que é? Vocês sabem, gente? Eu já vi em beira de rodovia, muito lá em São Paulo, na estrada na Ecovias, que desce para cima do mar, sabe? Aham. Ali tem bastante. Aquelas que Ali tem uns tem bastante ganchos aplicação, né? ligados. Isso. Eu vi, Eu até tenho fazendo o exemplos trabalho, eu achei. Oi? Até fazendo o trabalho lá de mineração, eu achei um artigo falando bem exatamente disso aí, desse processo para recuperação da estrada, né? Em vez de achar de mineração, eu tinha achado esse aí da estrada. Sim. Lembra que eu falei para vocês, a mineração, ela tem muitas estruturas, né? E às vezes a bioengenharia vai ser utilizada lá dentro, né? Em alguns aspectos. Eu tenho, gente, vários exemplares aqui de biomanta, né? Mas não vai dar para vocês pegarem. Mas quando a gente voltar, vocês me cobrem. Eu já falei que eu vou fazer alguns mini cursos. Então, ó, isso aqui, vocês estão vendo? Estou colocando na minha frente direitinho. Isso aqui, ó, é um tipo de biomanta, tá? Ele é feito, esse aqui, ó, isso aqui são amostras, né, pequenas, mas ele é feito de, esse aqui, por exemplo, 70% de palha agrícola e 30% de fibra de coco. E ele tem uma costura dos dois lados, tá? Então, isso aqui também diferencia, tá? Isso aqui é tridimensional, outro bidimensional. Então, esse aqui, ó, ele tem uma costura, né? Com um fio de nylon biodegradável, tá? Com né, formando uma rede para que isso não solte. Então, com o tempo, esse material, ele vai se decompor, tá? Mas o efeito das biomantas, ele é um efeito de curto prazo. Ele é utilizado normalmente para cobrir o solo e estabilizar inicialmente, até que a vegetação se estabeleça e consiga cobrir o local. Então, a gente tem várias gramaturas, várias espessuras, tá? Tem aqui resistências à tração diferenciadas. Então, e aí indica, inclusive, por exemplo, a inclinação máxima. Essa aqui, por exemplo, é 1 para 1,5. Suscetibilidade à erosão, áreas de média a alta suscetibilidade à erosão, porque ela é um pouco mais grossa. Se eu pegar um outro modelinho aqui, ó, esse aqui, ó, ele é bem mais simples, ele é mais estreito, ele é também feito de... Eu tenho um outro exemplar dele que é mais completo, peraí, essa é a 400 BM, 30 BM, deixa eu achar. Aqui, ó, por exemplo, eu tenho uma 500 BM, ela é parecida com essa outra aqui, ó. Essa aqui é 400 BM, mas ela tem uma gramatura diferente dessa outra anterior aqui. E tem uma mais fininha, essa aqui, ó. Esse outro material aqui é 100% palha, não tem fibra de coco. A minha tá até desmanchando já aqui dentro, ó. E a estrutura que tá segurando, costurando ela, as linhas de nylon, o diâmetro aqui, a dimensão aqui deve ser menos de 1 por 1 centímetro quadradinho aqui. E esse aqui não, esse aqui a trama deve ter aqui uns
2, 3 centímetros de diferença. Tem uns, como esse aqui, por exemplo, ó, vocês estão vendo, gente, o que eu estou falando? Estão conseguindo ver? Sim, só levanta só mais um pouquinho. Sim. Assim? Aí. Tá. Então, esse aqui, ó, ele tem uma estrutura aqui, ó, uma tela de polietileno mais grossa, estão vendo essa tela preta? Então, esse aqui é só de fibra de coco, ele é todo de fibra de coco, tá? Ele é chamado tridimensional porque ele tem costura de um lado, costura do outro, e tem essa tela reforçada na camada superior, tá vendo? Então, esse aqui é para áreas com alta suscetibilidade à erosão, porque ele tem essa malha que vai fixar mais a tela ao solo. Então, veja, esse aqui é 100% de fibra de coco e esse aqui é 100% de palha agrícola, olha a diferença. E esse aqui tem essa tela reforçada. Então, a gente tem vários modelos desses. Aqui, ó, aqui eu tenho outra só de palha agrícola também, ó, tá vendo? Essa tá inteira. Esse aqui é só de palha agrícola, olha, não tem fibra de coco. Então, esse aqui tem uma resistência à tração bem menor, a gente tem todas as medidas aqui. Ele tem uma resistência à tração e uma gramatura menor, então, ele para situações diferentes, certo? Então, aqui, ó, esse aqui também fibra de coco, mas a tela dele tem uma dimensão maior do que essa, olha, as duas aqui, comparando. Então, vejam, tem uma grande variedade aqui de biomantas. Então, essas biomantas, elas utilizadas, tá? São essas mantas de fibras naturais que são utilizadas para contenção inicial do processo, tá? Então, isso é bastante utilizado na bioengenharia, ok? Bom, então, como que nós vamos aplicar um método de bioengenharia? A primeira etapa, como sempre, diagnóstico da área, analisar a necessidade de intervenção. Que tipo de intervenção? O que tem na área? Tudo começando lá pelo diagnóstico, né? A segunda etapa, uma vez feito o diagnóstico, aí nós já vamos definir as ações necessárias para a estabilização física, porque se eu estou falando que é bioengenharia, é porque tem um problema de estabilidade física, certo? Aí nós vamos definir, então, o que eu preciso para estabilizar fisicamente a área. Depois nós precisamos de definir qual vegetação que é possível de ser estabelecida e mais adequada, né? Lembrando que taludes inclinados, se forem instáveis na base, eu não posso pôr peso em cima, pôr vegetação pesada em cima. Então, provavelmente, vão ter que esquecer as árvores, né? Vão ter que trabalhar com um outro tipo de vegetação. Então, vai depender muito da situação. Vamos analisar os materiais disponíveis no local, tá? Inclusive, quais espécies existem nativas no local, quando for possível o uso dessas espécies. E, então, aí eu fecho o ciclo e defino a técnica a ser utilizada. Então, ou seja, diagnóstico, vejo o que eu preciso para estabilizar fisicamente, vejo qual tipo de vegetação é mais adequado, analiso o que tem no local, né, quando for o caso de possibilidade de uso de material local, e aí eu vou fazer o conjunto da técnica que vai ser aplicada. Depois, terceira etapa, implantação das técnicas, quarta etapa, condução e monitoramento. Né? Principalmente, gente, em se tratando desse tipo de local, esse monitoramento, ele não é somente monitoramento da vegetação, se a vegetação está crescendo, se estão chegando espécies nativas, etc. Muitas áreas de bioengenharia, nem espécies nativas a gente vai estabelecer no início, né? Porque às vezes nem é possível. Então, a gente precisa de estabelecer, por exemplo, uma gramínea que cresça rápido, que tenha uma rápida cobertura e que tenha raízes profundas, etc. Nossa, eu tenho uma ótima. Capim vetiver, ele é exótico, mas ele dá raiz de mais de 2 metros de profundidade. Então, ele é ótimo para essas situações, tá? Mas, para segurar esse solo, é uma espécie exótica, mas tem situações que é isso que vai ser possível.
né? Então, é preciso estar atento para isso. Agora, tem outros locais, não, em que é perfeitamente possível restabelecer a vegetação nativa, a mata ciliar na sequência, enfim, nós temos uma gama muito variada de situações, de condições, ok? Então, o monitoramento nessa área envolve não somente a vegetação, mas a cobertura do solo, principalmente a estabilidade geotécnica, né? Vocês se lembram da aula de semana passada, quando eu mostrei a mineração, e eu mostrei o caso lá do acidente de Mariano? Não sei se de rever, eu mostrei umas imagens ali onde um trabalho feito naqueles diques laterais, em cela e celinha, que são diques e tiveram que ser feitos ali. Então, quer dizer, foi estabelecido ali todo o processo de ajuste da estabilidade e depois tem uma vegetação rasteira estabelecida. E ali tem um monitoramento, não é da vegetação, ali tem um monitoramento da cobertura do solo e tem vários monitoramentos do solo, de escoamento do solo, de drenagem. Então, quer dizer, em áreas muito complexas, o monitoramento ele é muito importante em outros aspectos que não só a vegetação, que a gente está mais acostumado a ver, tá? Bom, essa figura aí, gente, só lembrando aqui, no campus virtual, eu tenho uma publicação que é desse livro aí, do Sutili Durno, que não é esse 2004, é até uma versão mais recente, que o professor me mandou a versão de e-book, né, a versão digital, aliás, nem é e-book, eu acho que é PDF, mas é uma versão digital que eles fizeram, livre, e ela está no campus virtual. Então, quem tiver interesse, é o principal grupo que trabalha com bioengenharia no Brasil, que trabalha com pesquisa e desenvolvimento, não execução. E eles têm esse livro, é um grupo de Santa Maria, né, eles têm essa linha de pesquisa lá já faz um tempo, então é um grupo que trabalha mais tempo com esse tipo de técnica, tá? Trabalha em pesquisa. Então, tem esse livro dele, está disponível na versão mais atual, no campus virtual, e tem um outro material que está no campus virtual, que também é muito interessante, não sei se alguém teve tempo de ver com essa correria toda de vocês, mas é o material do Serviço Florestal Americano, e ele é todo sobre bioengenharia de solos, e eles têm uns gráficos, uns padrões, uns modelos lá muito interessantes, que são as outras figuras que eu vou mostrar para vocês. Ambos estão em formato digital no campus virtual, ok? Bom, esse figura aqui mostra para a gente a primeira providência que é necessária, que seria reafeiçoamento para redução do ângulo de inclinação. Eles colocam até 45 graus, tá? Mas existem situações onde o pessoal diz em declividades menores, principalmente dependendo da estabilidade desse solo aqui. Então, eu coloquei aqui entre 30 e 45 graus, não mais do que isso, gente, porque mais do que isso aqui a gente vê uma grande quantidade de taludes feita aqui, tipo 60 graus aqui, ó. Dependendo do tipo de solo, vamos ter problemas, principalmente se for margem de curso d'água, onde a gente tem aqui, ó, a força da água atuando nesse ponto aqui, então é muito complicado trabalhar com declividades maiores, tá? Então, aqui, ó, onde a gente tem essas pedras, essas rochas aqui, a gente tem o perfil original do solo. Aí, o que é feito? É feito um reafeiçoamento, ou seja, eu faço o corte nisso aqui, porque a gente vê que é instável a parede do barranco aqui, com um avanço nesse ponto aqui, que é normalmente o que acontece, porque, vejam bem, aqui tem muita umidade, e tem a drenagem para esse ponto aqui, e isso pode tender a enfraquecer. E, principalmente, você tem um fluxo de água variável aqui,
você tem o período mais seco, e depois a gente tem aqui o período mais de cheia, que aumenta o fluxo de água, e dependendo se isso aqui tiver numa curva, aí ele vai sofrer, a água vai chegar direto nesse ponto aqui e vai provocando o desbarrancamento da base. E se vai desbarrancando aqui, tudo isso aqui vai cair. Então, o que é a primeira coisa? Corta, faça esse corte, veja essa linha aqui, que seria esse perfil construído, né, que eles estão mostrando aqui. Você vai fazer essa linha aqui, né, que daria esse ângulo aqui de 45 graus. Aí eu tiro a terra daqui, eu corto aqui, aterro aqui e vou reconstruir esse novo perfil. Aqui em cima, ele chegaria aqui seguindo esse ângulo e ficaria aqui, né, ó, desse ponto. Então, não fica natural. Então, o que eles falam? Eles chamam isso de coroamento do topo do barranco. Ao invés de ficar nesse ângulo reto aqui, assim, vindo reto aqui, formando esse ângulo aqui, ó, com a superfície do terreno, eles fazem o coroamento, que eles chamam. Eles dão uma arredondada no topo do barranco, seguindo um arco aqui correspondente a um raio de 5 metros. Tá? Então, esse raio de 5 metros seria o arco, né, com uma projeção aqui, como se tivesse um raio de 5 metros. Então, ou seja, a gente vai corrigir aqui, reconstruir o perfil, cortando e aterrando aqui, para 45 graus ou menos, e aqui em cima, ao invés de deixar assim reto, a gente vai fazer esse coroamento do topo do barranco. Essa aqui seria a primeira providência, né, inicial no barranco de rio, ok? Aí depois, gente, tem várias técnicas, e essas figuras aqui, essas ilustrações, eu tirei desse livro que eu falei que está disponível lá para vocês, que é do Eubanks Meadows, de 2003, ele está lá, ele tem todos esses esquemas e muito mais. Além dos esquemas, eles têm umas tabelas mostrando, né, para qual tipo de condição é mais adequado. Então, assim, esse aqui, eu tirei aqui alguns que eu acho que são mais comuns e mais representativos, com vários componentes aqui para vocês entenderem. Então, ó, aqui eu tenho a água, né, nesse ponto aqui, isso aqui é o leito do rio. Então, eu tenho aqui água com variações aqui de altura, tá? Ou seja, aqui tudo é barranco, área inundável, tá? Com variação do fluxo. Então, o que é esse sistema aqui, ó, que a gente traduz aqui como esteira viva? Ele tem esse enrocamento na base, isso aqui, gente, essa deposição de pedras, de rochas aqui soltas, chama enrocamento. Não sei se vocês já viram esse termo, isso é muito comum em grandes barragens, né, que são todas tampadas, assim, na sua base com enrocamento. E esse enrocamento, muitas vezes, ele não é só aqui, né, ele vem até um tamanho maior aqui dentro, com um ângulo maior. Mas aqui, no caso, nós estamos falando de uma estrutura pequena. Aí, aqui, o que nós temos aqui nessa esteira viva? A gente tem o talude reconstruído, né, nesse ângulo aqui. Nós temos estacas vivas, que são essas estacas pretinhas aqui, que já estão com raiz e com brotação, tá? Uma, outra estaca aqui, outra estaca aqui. Nós temos 3 estacas aqui. Essas estacas vivas, né, elas vão ser enfiadas no solo, né? Então, vejam bem, é um tecido maduro, né? Tem as dimensões para cada espécie, mas, quer dizer, não é um material termo, porque ele vai ter que ser enfiado aqui no solo. Então, é um tecido já lignificado, um galho, normalmente, mais grosso, né? Mas vai depender que espécie é e se ela brota desse tipo de material. Então, por isso que, assim, uma das carências que nós temos no Brasil em relação à bioengenharia estudos de espécies nativas regionais potenciais para a bioengenharia. Tá? Então, assim, eu mesmo aqui, já faz muitos anos que eu falo que eu vou
tentar fazer alguns trabalhos de bioengenharia, eu não consigo. Tem uma estudante de iniciação científica que já está 2 anos com o projeto dela, a gente não conseguiu implantar o ano passado, e quando a gente ia implantar esse ano, já com atraso em março, aí veio todo o problema, e até hoje a gente está parado ainda, mas nesse próximo período, aí a gente já comprou biomanta, a gente ganhou biomanta, a gente ganhou semente, a gente já fez, já deixou tudo preparado, eu vou testar saco de aninhagem também, que ela ganhou de saco usado de café, como substituindo essa esteira, que a gente não tinha recurso para comprar a esteira. Aí nós conseguimos ganhar a esteira. Então, aí a gente teve ideia, vamos pensar, saco de aninhagem, saco de café. Aí ela conseguiu, com uma empresa aqui, produtora de saco de café, o descarte deles, eles vendem, mas ela até ganhou. Então, quando eu falo de aproveitar materiais, gente, é esse tipo de coisa, mas para pequenas estruturas, tá? Caseiras, numa propriedade, etc. Agora, em grandes projetos, vocês vão ver que não dá para fazer isso. Mas existem várias opções, né? Mas então aqui, ó, por exemplo, a gente tem uma carência de informações em relação a espécies nativas nossas que possam ser usadas na bioengenharia, tanto como estacas vivas, que seriam essas aqui, quanto como material de mais jovem, material ainda não lignificado, que possa brotar, tá? Então, esse material está colocado aqui de 2 formas. Estão vendo aqui nessa linha do perfil do terreno, que tem aqui de forma irregular, de vários tons de cinza e preto aqui, ó. Isso tudo são galhos, tá? Ou ramos, depende do material, que formam o que eles chamam aqui dessa esteira viva. Então, esse material, gente, está sendo colocado aqui para brotar. Então, a espécie que a gente vai colocar aqui tem que ser uma espécie que brota. Mas ela brota de quê? De galho verde ou de galho lignificado? Né? De que tipo de material eu estou falando? Então, é isso que a gente demanda mais estudos. E aí, aqui, eles aplicaram essa esteira. Por que ele chama esteira? Porque ele é distribuído. Você tem o talude assim, ó, e ele vai distribuir essa esteira por todo o talude, esse material. Depois que distribuir os galhos no talude, não sei se vocês estão enxergando a minha mão aqui, aí a gente vai ter que amarrar, né, em vários pontos. E essa amarração é que a gente está vendo essas estacas aqui, ó, estacas mesmo, estaca de madeira, tá? Então, eu tenho essa estaca amarrando aqui, olha, uma outra estaca aqui com uma linha, um laço aqui, porque está amarrando para segurar essa esteira sobre o solo. Tá? E outra estaca aqui, ó, tem 3 estacas de madeira aqui. E aqui veja que a gente tem como exemplo já, né, brotando alguma coisa dessa esteira viva que foi colocada aqui. E ainda, aqui, ó, eles têm um rolo formado por esse mesmo material ou outro, disposto nesse sentido aqui, no ponto de contato da água, no ponto de maior força, no início na saída do ponto da água, início da parte do solo. Então, aqui eles colocaram em outro sentido. Então, eles fizeram um feixe, tá? Como se vocês pegarem, por exemplo, pegar bambu ou galhos aqui, fazemos um feixe desses galhos, tá? Vamos amarrar esses galhos aqui e colocar nessa posição aqui do talude. Tá? O talude está aqui, a esteira vinha nessa posição aqui, foi distribuída aqui. Agora, esse feixe vai ser colocado aqui, para quê? Para proteger do fluxo da água que vem nesse sentido aqui. E ele também vai emitir brotações, tá? Então, seria esse material aqui, ok? Então, aqui, vocês vejam que a esteira viva é essa aqui, mas a gente tem as estacas também, e tem essa outra feixe de material de galhos, tá? Além do enrocamento. Então, isso aqui é um tipo de bioengenharia. E, para a gente ver exemplos, olha aqui, desse mesmo material lá. Essa foto acima à esquerda, o pessoal está colocando os feixes, estão conseguindo identificar esses galhos todos distribuídos. O talude aqui já foi arrumado, vejam que ele está aqui bem acertado, né, não tem um barranco aqui, e aqui
me parece estar em torno de uns 30 graus, menos de 45 graus aqui, com certeza. Então, eles colocaram os feixes, né? Esse rapaz está colocando aqui os feixes nesse sentido, dá para ver bem. Aqui, ó, são as estacas que vão ser amarradas, tá vendo? Uma linha de amarração aqui, outra linha de amarração aqui em cima. Então, vai fincar aquelas estacas de madeira aqui e vão passar amarração daqui até aqui para fixar as esteiras aqui na área. E aqui embaixo, se vocês verem nesse sentido aqui, ó, olha o feixe de galhos também para brotar. Então, lembra? Nesse sentido que eu falei aqui, ó, bem na borda, tá? E aqui nessa foto à esquerda, já para ver o trabalho concluído, né? Aqui tem jogar um pouco de terra nessa base dos galhos aqui, né? Terra ou areia, depende do que vai ser possível aqui, terra, para que haja uma brotação. Os feixes aqui, eles estão, né, praticamente encobertos aqui também por essa terra. A gente consegue identificar as estaquinhas, a gente consegue identificar as estaquinhas de amarração aqui ainda, ó. E isso aqui é uma foto depois, tá? O que a gente consegue ver? Aqui na borda do rio, olha, tudo brotado, fazendo aquele papel de proteção contra o efeito da água que está batendo aqui. Então, todos esses brotos aqui, essas brotações, essas plantas aqui, são oriundas desse feixe aqui, ó, ok? E aqui, ó, aqui a gente está vendo algumas rochas também, que não dá para ver nessa imagem, mas nessa aqui a gente consegue identificar, e tem um trecho ali, ó, que tem um enrocamento. Tá vendo ali, aquele trecho ali, todo formado de pedras? Por quê? Provavelmente o fluxo de água deve ser daqui para lá, ele afunila aqui, então provavelmente esse ponto aqui é um ponto de desgaste de processo erosivo mais acentuado. Então aqui fez-se o enrocamento, ok? Então, olha, aqui várias brotações daqueles feixes que foram colocados aqui, né, como resultado desse trabalho aqui, que é aquele modelo anterior, tá? Da esteira viva. Então, isso aqui é chamada esteira viva, certo? Aqui a gente tem um outro modelo, que eles chamam de trança viva. Eu vou apresentar alguns para vocês, gente, e lá nesse material do Eubanks tem vários outros modelos, tá? Aqui, o que tem de interessante nessa técnica aqui? Vejam o que tem aqui embaixo enterrado, no fundo do relevo aqui, ó, no fundo do talude. É uma raiz para cima aqui, ou seja, é um tronco, uma base de tronco com o sistema radicular, e ele foi colocado nessa posição aqui, com a raiz aqui para cima. Nossa, mas por que fizeram isso? Essa raiz aqui, ela vai, inclusive, ajudar a reter sólidos e proteger também esse ponto aqui, ó. Então, a raiz também vai proteger, ao invés de enrocamento, de colocar pedra aqui, ó, eles colocaram essa raiz aqui para cima, tá? Aqui, vejam bem, esse é o perfil reconstruído, certo? Aqui em cima, nos quase 45 graus, esse aqui está um pouco mais inclinado. E aqui, ó, aparentemente, a gente tem o perfil original em branco. E o que eles foram fazendo? Aqui nós temos as estacas vivas, mas que foram colocadas depois, igual o outro, essas estacas pretinhas, que já brotando aqui, enraizando. Mas aqui, essa trança viva, o que é? Eles vão colocando aqui, ó, galhos vivos para brotar, né, de diâmetro aqui de 0,5 a 2 polegadas de diâmetro, espécies, não tem especificado aqui. Aí eles colocam isso, vocês vejam que isso está em toda a margem, eles vão colocando como se fosse fazer aquela esteira anterior, distribuindo isso aqui, depois vem com solo, põe aqui o solo, compacta, aqui está escrito, ó, camadas compactadas de material aqui, aí depois vem, põe outro feixe, então eles vão construindo daqui para cá, tá? Da base lá para cima. Então, coloca essas estacas aqui, né? Essas estacas, não, desculpa,
esses materiais na estaca, o que eu estou chamando de estaca é esse outro aqui que a gente finca, né? Isso aqui são galhos, né? Materiais mais tenros que vão brotar. Então, eles colocam isso aqui, distribuindo na área, depois vão colocando solo, põe outra camada, coloca solo, outra camada, tá? Vão preenchendo até concluir o talude. Acertam a inclinação do talude, né? Aqui em cima já seria uma vegetação que existia. E depois que colocam isso, eles ainda vêm e colocam as estacas vivas de outra espécie, né? Vejam aqui, ó, é uma espécie, essa branquinha aqui, ó, né? Folhinha branca, essa de folhinha escura, ou seja, existem várias espécies, né? Que devem ser misturadas aqui, e com o detalhe que a base é formada aqui não por pedra, mas por uma raiz, tá? Então, ou seja, raiz, estaca viva, feixes de galhos, ou seja, aqui eu usei material para fixar somente as raízes aqui, ó, somente o tronco, né? E aqui foi tudo material para brotar, tá? Em alguns casos, a gente pode colocar aqui em cima também biomanta, mas esse caso aqui não existe. Olha, uma outra situação, um outro tipo de ambiente, um talude menos profundo, né, a altura aqui, então não dá muita margem para você trabalhar aqui, e aí o que fizeram? Enrocamento, ok? Pedra, para proteger a base aqui, tentando criar um barranco aqui, mas com um talude aqui, mas com as pedras, né? E plantio de estacas no meio das pedras aqui, chegando até o solo dessas estacas aqui, vivas, que vão brotar. De novo, lembrando, quando eu falo estaca, a gente tem que ser capaz delas penetrarem no solo aqui. Então, um outro sistema chamado enrocamento, né, aqui, ó, que chama de hip wrap, já existente ou feito agora para proteger aqui o parte do banco do curso d'água, né, e a lateral aqui do barranco, né, do talude. Então, esse é o enrocamento com plantio de estacas vivas, o joint planting. E esse é um resultado também lá daquele material, vejam, a parede de rochas, né, como é a inclinação aqui, a partir da base do curso d'água. Aqui dá para a gente ver as estacas, olha, aqui a estaca brotando, aqui, vejam, a estaca grossa mesmo, então nós temos que identificar qual material que consegue brotar a partir desse tipo de galho, a partir desse tipo de espessura de tecido. Então, vejam, tanto de estacas vivas brotando. E aqui eles colocam o exemplo como uma área, essa mesma área, com 3 anos depois do plantio. E aqui eles perguntam, né, se a gente pode ver uma pessoa aqui na margem, e aqui tem uma pessoa aqui, ó. Tá? Então, isso aqui após a instalação e algum período aqui para iniciar a brotação, e isso aqui é o material oriundo dessa vegetação, e aqui, né, nós temos esse enrocamento aqui embaixo, ou seja, conseguiu estabilizar e tornar um ambiente mais natural, aí aqui vai sendo depositada matéria orgânica e etc., e outras espécies podem conseguir se estabelecer aqui, mas vejam a cobertura aqui, ó. Então a pessoa aqui com 3 anos já não está mais, a gente quase não consegue ver essa pessoa, e olha a altura da vegetação aqui, ó. Aquela lá não, mas essa aqui principalmente, né? Então a gente tem resultados positivos, tá? Esse outro aqui, tá? É aquele feixe, né, um feixe vivo, de material vivo. Então, aqui, ó, aquele feixe que eu falei para vocês, amarrado aqui, pega esse feixe aqui, com aquele fala de 6 a 8 centímetros de diâmetro, né, mas que seriam capazes de brotar. Aí são colocados naquele sentido, como eu falei, perpendicular à base do barranco, né. Ele colocaram esse feixe em 2 pontos, né, aqui e alguns centímetros acima, provavelmente aqui
um meio metro, 1 metro acima. Além de a estaca de madeira para segurar, para firmar esses feixes, tem também as estacas vivas, né, que são as pretinhas, já brotando aqui e aqui na base de onde foi colocado esse feixe. E aqui já as folhas branquinhas, os feixes brotando. Qual o detalhe que a gente vê nesse desenho aqui, que ele coloca esse material listradinho aqui, ó, que está embaixo, é biomanta, aqui, ó, geotexto opcional, tá? Então, isso aqui são biomantas que auxiliariam na estabilidade do solo. Aqui, ó, é colocado o feixe e aqui é completado aqui por solo, tá vendo? Para completar aqui em cima, não deixar vazio aqui. Então, esses são os feixes vivos. Aqui, a princípio, de vegetação, seria só as estacas vivas, tá? Já com enraizamento e estabelecimento aqui em cima. Se separaram o espaçamento, gente? Espaçamento das estacas, espaçamento triangular, tá? Então, vocês lembram quando eu falei de espaçamento, eu falei para vocês de espaçamento triangular? Espaçamento de plantio, de floresta? Seria o mais homogêneo possível? Então, aqui fica parecido com aquele quadrados sobrepostos, né? E aqui, vejam, é uma distância, né, de 2 a 3 pés, né, polegada é 2, né, esqueçam, 2 a 3 pés, um pé é quanto? 33, né, 33, 35 centímetros, mais ou menos, esqueço o valor. Então, ou seja, a distância entre eles aqui de aproximadamente 60 centímetros, né, mas isso depende muito da espécie. Aqui já crescendo aqui, e embaixo que vem outra novidade desse método, que é o rolo de fibra de coco. Então, esse rolo de fibra de coco, ele é composto desse mesmo material ali, de fibra de coco. Espera aí que eu vou pegar um outro exemplo aqui. Eu não tenho rolo, mas eu posso simular o rolo aqui para vocês. Essa é a fibra de coco. Esse material meu aqui é um material para proteção de plantas daninhas. Mas o que seria? Um material que isso aqui é só fibra de coco, tá? E aí ele é enrolado, tá? Forma um rolo mesmo aqui, ó. Opa, tá ruim. Na sala de aula eu faço direitinho, ó. Ele vai ser assim, ó, um rolo, tá vendo? Um rolo de fibra de coco, tá? Cheio de fibra de coco no meio. Então, esse rolo de fibra de coco, a gente encontra pronto no mercado, né? Ele já vem, um dos produtores aqui, um dos mais antigos produtores disso no Brasil, ele chama isso de berma longa, né? Eles têm várias medidas, né? Então, eles pegam, ao invés de colocar pedra, né? O que nós já vimos aqui para a base do barranco? Rocha, né? Com o enrocamento, já vimos raiz, certo? E aqui nós estamos vendo agora rolo de fibra de coco colocado no sentido também perpendicular ao fluxo de água aqui na base do barranco, e as estacas de madeira para segurar os rolos, um aqui mais para dentro e o outro mais na borda aqui. Então, são esses rolos de fibra com fibra lá dentro. Esse material vai durar um tempo, depois vai se decompor, até lá a gente espera que a vegetação já se estabeleça aqui também, né? E ajude a estabilizar. Esse aqui é postes vivos. Por que é postes e os outros são estacas, né? Isso tem a ver com com o tamanho, com o diâmetro, tá? Então, os postes aqui, eles dão as medidas, né, que seria de 7 a 20 pés de comprimento e 3 a 6 polegadas de diâmetro.
tá? Então, esses postes seriam ainda estacas mais grossas, existem algumas espécies que conseguem brotar dessa forma, e aí eles não utilizaram aqui, ó, dentro d'água, na base do barranco, eles não utilizaram enrocamento nem nada, provavelmente porque não estava precisando, né? Porque se precisasse, tinha que fazer alguma coisa. E vejam que essa espécie aqui, ela foi em toda o talude e até dentro da água aqui também, tá? Então, até aqui dentro da água, então, ou seja, é uma espécie que tolera se estabelecer e crescer, e brotar, e enraizar numa condição de alta umidade, tá? Será que nós temos alguma espécie nativa nossa que tem essas características? Que consiga se estabelecer em área dentro da água praticamente, e também em área menos úmida aqui para cima, que brote a partir de um diâmetro dessas dimensões e que tolere essas condições? Temos alguma espécie nativa que proporcione que tenha essas características? Né? Nós temos que buscar essa informação. Então, esse aqui são postes vivos, então não tem enrocamento, só, né? Aqui, se necessário, poderia ser associada à biomanta, com semeadura, né? Alguma outra coisa. Aqui está, a base aqui é a fibra, o rolo de fibra de coco, de novo, só que aqui, esse já você não vai colocar só o rolo, você vai plantar, alguns já vêm até com semente, mas tem que ser encomendado, etc. Ou você planta, né, plantas herbáceas aqui, que aí elas vão se estabelecer e depois enraizar. Agora, que planta herbácea é essa? Gente, uma planta herbácea que tolere uma grande umidade, porque esse rolo vai ficar dentro d'água, né? Ele é seguro aqui por 2 estacas de madeira, e na encosta temos aqui ainda, de novo, aquelas estacas, né, para brotar aqui, e a vegetação rasteira aqui se estabelecendo. Então, né, um outro tipo. Aqui, para vocês verem que tem aqui alguns tipos de rolo de fibra de coco, aqui ele recebe um outro nome, mas é um rolo, e ele já vem com os cortes aqui, com as plantas, né, as sementes e tudo mais. Esse material aqui é biodegradável, da amarração, né, tudo, e tem comprimento variável, né, então aqui você tem um rolo aqui fechado, com as aberturas para sementes, aqui você tem um rolo aberto, com plantio contínuo aqui na parte de baixo. Então, isso aqui são exemplos, né, de estruturas que podem ser utilizadas. Esse aqui, o que a gente tem? Madeira e pedra. Então, aqui, lembrando que aqui isso tudo estava desbarrancado, nós tivemos que reconstruir isso aqui. Então, foi colocada uma árvore, né, um toco com raiz para fora, também naquele sentido de reduzir o impacto da água aqui, e até com o tempo vai juntando resíduos aqui e completa essa proteção. Aqui nós temos embaixo, nessa seção aqui, um tronco, aí já colocado de forma perpendicular ao fluxo da água, na base do barranco também. Então, isso aqui a gente está vendo como se fosse uma seção, né, do disco da madeira, mas aqui eu tenho um tronco, né, colocado como se fosse um rolo de fibra de coco, mas aqui é um tronco de madeira, né, um tronco de árvore. Uma raiz aqui, pedras, né, para completar e estabilizar. Aqui, no talude, ele tem até alguma inclinação diferenciada, porque isso vai depender muito do que é possível fazer. Biomanta, tá, que é esse aqui embaixo, estradinho, e estacas vivas, né, os postes, aqui são postes vivos, que são aquelas dimensões maiores. Bom, então, se vocês, né, quem tiver mais interesse e entrar lá naquele material do Bean Meadows lá, do Eubanks e Meadows, vocês vão ver vários outros esquemas daquele ali, tem alguns muito interessantes.
E esses aqui, essas imagens aqui, eu tirei dos trabalhos do pessoal daquele livro ali, dos professores Miguel Durro e Fabrício Sutili. Eu acho que o professor Fabrício Sutili já se aposentou, não, Miguel Durro, que ainda está, é o Fabrício Sutili. E dos trabalhos, de alguns trabalhos que eles realizaram. Então, aqui, ó, tá? Vejamos, está bem ilustrado, então eu acho interessante. Olha, um barranco de rio típico caindo, né, com queda aqui, bastante íngreme, né, com várias fraturas, indicando que vai continuar caindo tudo isso, assoreando o curso da água, né. Eles chamam, esse local é o Arroio Guarda-Mor, fica no município de Faxinal do Soturno, no Rio Grande do Sul. Esse trabalho foi feito em fevereiro de 2002, tá? O planejamento e a execução dos professores Durro e Sutili. Qual era o problema? Eles estão apresentando aqui, ó, um trecho suavemente curvo, que seria esse trecho aqui, com seu raio externo, né? Raio externo aqui, ó, formado por um talude instável, o solo de origem flúvica forma um barranco estratificado, mas predominantemente franco-arenoso, 4 metros de altura, em média, estendendo-se por 40 metros ao longo da margem direita do arroio. Então, se está na margem direita, o arroio, ou o ribeirão, que a gente chama aqui, está vindo lá de cima, né? Está vindo de lá, então essa margem aqui é do lado direito. Então, o fluxo dele é para cá. Então, vejam, aqui eu tenho uma curvatura, o fluxo do rio vem para cá, então, qual que é a tendência? Dessa água ter uma força nesse ponto aqui, e tendência de ir causando um desbarrancamento contínuo, certo? Então, a partir do bambu aqui, então, né, uma área de 40 metros. E qual foi a proposta deles? Construção de uma estrutura que chama parede Kreiner, simples, vegetada com feixes e estacas vivas, e plantio de mudas e gramíneas na parte superior do talude, lá em cima. A parede Kreiner é isso aqui, tá? Que é feita de tronco, provavelmente eucalipto, tá? Com estacas aqui, e no meio delas eles vão colocando, isso aqui são estacas de segurança, estacas de madeira para estabilizar. No meio aqui eles vão colocando esses feixes entre as madeiras e estacas, quando possível, estacas vivas. E depois, a hora que sai da parte de madeira, aí o plantio de gramíneas e mudas, eles não falam de quê. Então, isso aqui que é a parede Kreiner, e eu acho que a gente tem ela aqui, ó, tá? Só que é numa outra área, eles chamam aqui de parede Kreiner dupla, mas é a mesma coisa. Então, como é que nós vamos entender? Eu tenho barranco aqui. Então, essa parede aqui, que é construída de madeira, tá? De toras, ela vai, né, desde a base, eu tenho aqui um ancoramento na base do ribeirão, e aí a colocação das toras nesse sentido, e a cada tora que eles vão colocando aqui, vai fazendo uma pequena inclinação, e vai colocando esses feixes aqui, ó, de material vivo. Tá? E aqui dá para ver bem, ó. Então, é tudo amarrado, né? Então, a amarração aqui com arame grosso. E aqui estão os feixes para brotar, tá? Esse barranco aqui é 2 metros de altura, né? Deve ser esse aqui, 2 metros de altura, comprometendo o encaixe direito de uma barragem, no mesmo Rio Soturno lá. Não, outro rio era outra coisa. Então, é uma parede Kreiner dupla, tá? Vegetada com feixes vivos. Esse não tem estaca, não, esses são só os feixes vivos. E olha aqui o resultado, com 2 meses e com 3 meses. Então, essa madeira vai durar para sempre? Não, mas ela vai estabilizar e a vegetação vai ajudar a estabilizar. Então, veja, olha, aqueles feixes que foram colocados aqui no mesmo sentido da madeira, com 2 meses e com 3 meses. Ou seja, precisamos de espécies que tenham capacidade de brotar dessa forma, certo?
Esteira viva com enrocamento. Se lembram daquele que a gente viu lá, o primeiro que a gente viu? É a mesma coisa. Olha, isso aqui lá no Arroio Guarda-Mor também, que foi aquele primeiro, no mesmo município lá. Vejam, um enrocamento na base. Talude aqui até tá um pouco bem mais íngreme, né? Mas as estacas, tá? A esteira, né? Desculpa, os galhos que vão brotar formando a esteira. Os rapazes estão aqui colocando e batendo as estacas de madeira, essas aqui, que depois eles vão amarrar fazer uma amarração entre elas para prender essas estacas aqui. E vejam o resultado com 2 meses. Tá? Então, aqui, ó, as pedras, que foi o enrocamento, né, que foi feito. Então, as pedras aqui embaixo, segurando o movimento, a força da água aqui, e aqui as esteiras para brotar, né, a esteira viva para brotar. Aqui tem uma também deles, da mesma equipe, isso é 2005, é outro ribeirão, esse é o Arroio Vale Vêneto, no município de Vale Vêneto, no Rio Grande do Sul também. Então, vejam, isso aqui, ó, a condição original de desbarrancamento, certo? Aí aqui a construção da parede Kreiner. Então, vejam aqui a parede sendo construída com toras, né? Então, a colocação das peças assim, e das peças de apoio nesse sentido. Observem essa árvorezinha aqui, gente, ó. Essa árvore, que é a mesma dessa aqui, tá? E é a mesma dessa aqui, e é a mesma dessa, tá? É essa árvore. Então, vejam aqui, a parede Kreiner está aqui embaixo, aquela parede que eles fizeram. Tem enrocamento também, tá? Tem esteira colocada nesse sentido, né? E aqui a brotação. Então, teve enrocamento, a parede Kreiner, o enrocamento não é em toda a extensão, mas tem partes que tem enrocamento, aqui tem, né, que tá dando para ver a mesma árvorezinha, e a parede Kreiner aqui embaixo, com os feixes vivos distribuídos na mesma posição da madeira, e aqui na parede do talude, aqui em cima, aquelas feixes, a esteira, né, sendo colocada. E esse é o resultado depois de 4 meses, a partir de uma área como essa aqui da esquerda. Então, veja a movimentação aqui dentro, né? E depois aos 4 meses. Bom, aqui eu tenho, então, assim, em termos de sequência, eu acho que, né, deu para vocês verem. Aqui tem várias outras amostras, aqui também é a construção de uma outra parede Kreiner. Vejam que a parede já está vindo aqui de baixo, a madeira está aqui, né? Aqui ela tem um degrau aqui, começando mais para frente, eles estão readequando esse nível aqui, possivelmente depois aqui, vão plantar aqui com esteira, né, com a esteira viva. Aqui deve receber algum enrocamento, né, não sei se isso aqui já é enrocamento, parece ser, né, e a colocação aqui dos feixes vivos, tá? Aqui uma outra situação, feita também com madeira, né, com estaca, e aqui estacas de brotação, e me parece que aqui tem biomanta. Aqui uma estrutura mais simples até, gente, quando eu falo de aproveitar material do local. Olha, os feixes aqui, de troncos amarrados aqui, colocados nesse sentido, com essas estacas nessa posição aqui para segurar, né, que um barranco, né, um talude de beira de curso d'água pequeno, de pequena altura, mas com alta chance de ceder. Então, vejam aqui, ó. Então, aqui, esse aqui da esquerda, né, a gente tem, dá para ver as peças de madeira aqui, né, então, possivelmente, uma parede aqui de madeira, né, pode ser parede Kreiner ou pode ser um feixe,
E aqui, ó, no talude aqui, dá para perceber que tem biomanta, né? Então, possivelmente, a biomanta veio sobre as sementes que foram semeadas aí, né? Mais estacas. Aqui, ó, também é a mesma coisa, a gente dá para ver aqui as estacas fincadas no curso d'água, com a madeira segurando aqui também nesse sentido, retaludamento, plantio de estacas, possivelmente. Aqui dá para ser muda também, gente, dá para se plantar muda, mas aqui dá para ver claramente a biomanta. Por que é interessante a gente ter estacas? Primeiro, pela profundidade que a gente consegue colocar para atingir pontos mais profundos do relevo e já emitir raiz numa profundidade mais, né, mais profunda, numa maior profundidade. Então, isso é muito interessante para quê? Para o ancoramento adequado do sistema radicular. Aqui, ó, uma outra, né, margem de uma estrada aqui. Então, aqui parece ser uma parede craia até aqui em cima, com enrocamento aqui e no meio delas aqui, possivelmente, os feixes para brotação, né? Aqui, ó, uma outra estrutura de madeira sendo construída, né, com enchimento aqui de solo, com estaca e semente, que é o que a gente está vendo aqui, ó, né? Então, a gente tem aqui já a brotação, várias plantas aqui por estaca, dá para ver aqui por estaca que nós estamos vendo a brotação aqui, dessa primeira, e as gramíneas cobrindo o solo, tá? Então, de uma situação aqui, nós temos isso aqui. Aqui, uma outra área de um curso d'água, dá para ver um casal de marreco aqui, ó, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, e olha, também uma parede feita aqui com troncos, com rochas, que dá para ver pedras ali, e feixes de material para brotar, e aqui já, né, brotação numa face e nessa face daqui. Enfim, são várias as estruturas que a gente pode construir, mas a ideia é essa, construir estruturas vivas. Eu preciso ter a estrutura estabilizada fisicamente, mas junto eu quero planta, né? Então, vocês viram que o ambiente volta a se tornar um ambiente natural, diferente disso aqui, ó. Veja aqui à esquerda. Isso aqui são gabiões, né? E dependendo do tamanho, isso aqui eles chamam às vezes de colchão reno, que ele é mais estreito, né? Tem uns que são, os gabiões são maiores. O uso, isso aqui é aquilo que a gente falou de material confinado, né? Que você faz as gaiolas aqui de telas, né? De telas de arame mais grosso, e enche de rocha, de pedaço de pedras. E aí, isso aqui, ó, numa região de estuário, né, dá para ver aqui pela largura e tudo, isso aqui deve ser, né, no mar, no rio com mar. E aqui, ó, isso aqui é fundamental para segurar isso aqui, provavelmente um processo erosivo muito grande. Mas isso aqui não é bioengenharia, tá? Então, os gabiões, eles podem ser utilizados juntos na bioengenharia, se a gente utilizar a planta junto. Agora, essa estrutura, simplesmente aqui do lado esquerdo, isso não é bioengenharia, tá? Então, isso tem que ficar bem claro. Existem esses gabiões de vários formatos, existem também uns que são tipo uns rolos, mais ou menos padrão daquele rolo de fibra de coco, só que é um rolo de pedra com tela. Eu já vi, né, imagens do trator, da grua, pegando aquele material e colocando ali na beira do curso d'água. Por quê? Porque aquele formato seria mais interessante, seria o que cabia ali naquele local. Os gabiões, dessa forma, normalmente eles são construídos nesse formato de escada e eles estão bem aqui para dentro, né? Então, quer dizer, eles estão estabilizando uma área maior aqui. Então, isso, às vezes, na beira do barranco não dá para você ter espaço para cavar tanto ali embaixo, porque senão você vai ter que cavar o talude mais ainda. Então, muitas vezes você pode usar essa estrutura de enrocamento, simplesmente colocar só as rochas, ou usar gabiões, mas de formato que sejam viáveis para ser colocados naquele local. Tá? Então, gostaria que ficasse bem claro para vocês, o uso de gabiões puros, que a gente vê muito em estrada, em beira de estrada, para segurar aquelas áreas que têm constantes deslizamentos. Isso não é bioengenharia, só é bioengenharia quando tiver, né, formando uma estrutura viva com a exceção da vegetação
conjunta, ok? Se vocês se lembrarem, eu falei para vocês que ia explicar para vocês, na semana passada, eu mencionei que ia explicar para vocês, naquela apresentação lá do que aconteceu lá no Rio Doce, acho que é esse aqui. Eu me lembro que eu falei para vocês que eu ia mostrar para vocês a questão da bioengenharia que foi utilizada lá, se vocês estiverem lembrados. Então, estou voltando aqui. Vocês estão vendo a outra apresentação? Sim. Mudou aqui, né? Sim. Então, vejam bem. Esse é um trecho do Rio Balacho do Norte, que eu já mostrei para vocês na aula da semana passada, falando sobre o acidente, né, em que foram utilizadas muitas técnicas de bioengenharia aqui. Vejam bem, nesse processo, eles tiveram que reconstruir vários cursos d'água, tá? Eles, principalmente pequenos afluentes na face superior, né, de onde recebeu muito refluxo lá do rejeito que entrava nesses afluentes, eram afluentes pequenos, estreitos, né, pequenos ribeirões, então muitos deles ficaram praticamente todos soterrados, então eles tiveram que ir reconstruindo, cavando, né, e vendo por mapeamento, por imagem de satélite, tudo o canal natural do rio, e tiveram que fazer que eles chamaram de, esqueci o termo, não sei se aqui tem, não é a retificação, não, mas não, acho que não está aqui, eu tenho tanta apresentação, gente, que... Então, vejam bem, aqui não foi o caso, esse é o Balacho do Norte, mas ele também ficou com rejeitos aqui nele, mas toda essa margem aqui ficou com rejeito sobre o solo. Acho que eu comentei com vocês semana passada que o rejeito varia, e hoje na profundidade aí de, às vezes, até 2 metros de rejeito. Eu já vi imagens, eu não tenho, mas eu já vi em apresentação, a forma como isso estava antes. Então, estava todo de forma irregular, eles foram acertando o relevo, tentando dar uma feição mais normal ao relevo, e depois que fizeram isso, vieram com as técnicas, né, de bioengenharia. Então, nessa cena aqui, o que a gente tem? A gente tem enrocamento, começar lá em cima da direita, olha, esses pontos aqui em que a gente tem rocha, formando o talude, protegendo o talude. Por que aqui tem enrocamento? O rio vem de lá, gente, ó. Então, o rio vem aqui, a água vem com força nessa borda aqui e vira para cá. Então, esse é um ponto de erosão. Então, aqui tem enrocamento. Essas rochas aqui, ó, nesse ponto, nesse, são para o canal de drenagem, porque eles reconstruíram drenagem aqui em cima. Aqui eu tenho o quê? Aplicação. Aqui tá dando para ver que os taludes estão bem irregularzinhos, tá vendo? Olha, eles estão bem irregulares. Então, isso aqui foi feito o reafeiçoamento do talude, né? Aqui está jogando aqui a parte de cima com a inclinação para cá, porque foi feita uma drenagem aqui. Então, aqui aplicou-se biomanta, vocês vejam que tem alguma parte aqui que tem outro tipo de vegetação, igual aqui, ó, não tem biomanta aqui, porque já tinha uma vegetação se estabelecendo aqui, então a biomanta está aqui recortada por fora. A biomanta, ela é aplicada sobre a semeadura, né, então foram várias espécies aqui que foram utilizadas para a semeadura, né, desses locais. E vejam, ó, aqui tem um canal de drenagem. O que a gente está observando aqui? Cor diferente dessa biomanta com essa, tá? As biomantas, normalmente, de fundo de canal de drenagem, tem que ser uma biomanta daquelas mais reforçadas. Essas aqui em cima não tem necessidade. Então, tem uma série de detalhes aqui. Aqui, essa drenagem veio daqui, e daqui está vindo para o rio, mas ela está vindo toda com leito de pedras, tá vendo? Para segurar sólidos e não chegar aqui com força para causar desbarrancamento aqui. Então, aqui nós temos todas isso tudo que está verde do lado de cá, já foi feito plantio e aplicado biomanta, tá? As margens aqui foram feitas, né? Primeiro fez aqui, fazendo junto aqui, mas aqui também, isso tudo essa margem toda aqui também é com biomanta.
O que nós temos aqui de outra estrutura interessante é aqui, ó. Acho que eu tenho um zoom aqui. Não, aqui só para mostrar quando eles refizeram a declividade, vejam bem, ó, lembra que aqui fez o coroamento do barranco, aí volta aqui a água para a água não passar sim por cima aqui, então aqui tem uma drenagem também, jogando para cá. Aqui a drenagem com o fundo com outro tipo de biomanta, provavelmente aqui pode ser enrocamento, ou pode ser isso aqui, ó, que são os chamados biorretentores, ou retentores de sedimentos. O que é isso? É um rolo de fibra de coco utilizado para quê? Para segurar a velocidade da água. Eles simplesmente são colocados aqui no declive, né? São colocados, fixados por estacas de madeira, dá para ver as estacas aqui. E com o tempo, o que a gente vai vendo? Realmente, em algumas áreas, não nessa área específica que eu não fui, mas em outras áreas que eu fui, a gente viu o efeito, né, desses retentores de sedimentos aqui. Aqui a gente vê que tem enrocamento, aqui não tem, ou seja, esse projeto foi sendo feito de forma detalhada para cada porção, mesmo de cada curso d'água. Olha, aqui a gente vê biomanta no talude, tá? Com isso tudo que está germinando aqui foi o que foi plantado na biomanta, que a gente vê aqui, ó, isso tudo tem rejeito, viu, gente? Essa cor aqui é a cor do rejeito, ó, o rejeito veio, aqui não tem marca, não sei se tem marca, aqui, ó, até aqui eu acho que teve rejeito, ó. Aqui é uma região que funila bastante. Aqui, ó, o que é isso aqui? São aqueles rolos de fibra de coco colocados na base do barranco, lembra? Naquele desenho lá do livro, aquele esquema, né? Quando a gente vê o rolo de fibra de coco colocado, né? Paralelo aqui eu acho que eu falei perpendicular lá fora, hein? Paralelo aqui ao curso d'água, né? Então, lá atrás eu acho que eu falei perpendicular, então, corrigi. Então, aqui, ó, o rolo. Esse rolo, gente, então pode ser rolo de fibra de coco, como é aqui, para proteger isso aqui, ou pode ser enrocamento. O rolo de fibra de coco, ele é mais natural de se integrar aqui, mas ele tem oferece provavelmente menos proteção do que o enrocamento, certo? Olha aqui, nesse ponto, que é na sequência da fotografia, que aí a gente tem aqui a ponte do Gama, tudo isso aqui é enrocamento. Ó, por que não continuou com o rolo de fibra? Vejam bem, aqui a funila, né? A gente tem um ponto aqui, ó, de erosão, porque o rio vem nesse sentido aqui, e a força bate aqui com a velocidade maior. Aqui nós temos, provavelmente, um fundo com rochas aqui, porque tem um movimento na água aqui. Então, possivelmente, a gente tem uma região mais movimentada. E como há um afunilamento aqui, né, no período chuvoso, aqui deve descer um volume de água grande e poderia causar danos aqui. Mas aqui tudo para cima, biomanta com semeadura, tá? E toda a borda lá, a margem, se a gente vê para baixo da ponte, ó, todo o lado esquerdo aqui, olha lá, tudo tem, uma grande parte dá para ver enrocamento e a vegetação estabelecida. Aqui, na vista da parte de cima lá, com mais detalhe, aqui, ó, por exemplo, um exemplo. A gente já tem essa estrada aqui. Para pegar esse talude aqui, colocar ele numa declividade legal, melhor, provavelmente teria que deslocar a estrada para lá, né? Senão poderia criar mais problemas. Então, qual que é a solução? Você deixa aqui o talude numa inclinação maior, mas eu faço o quê? Eu faço a correção do talude com enrocamento. Veja, olha, aqui eu tenho o enrocamento, está fazendo o alinhamento da declividade adequada. Tá vendo? Então, nesse ponto, por que aqui não pôs? Porque aqui não precisou, deu para fazer com o próprio solo, né? Com o próprio rejeito, no caso. Então, cada porção vai ter que ser trabalhada de acordo com a sua demanda. Isso aqui é um tributário, mais lá na parte mais alta, um tributário, enrocamento na base do tributário, tudo isso aqui foi semeado com mix de sementes e biomanta. Aqui precisa de uma biomanta de alta resistência? Não, aqui uma daquela biomanta mais simplesinha,
só para cobrir e fazer até possibilitar aqui a semente de germinar, tá? Então, aqui do lado também tudo biomanta, aqui tem mais enrocamento. Vejam aquelas árvores mortas, aquela linha de árvores mortas ali. O rejeito chegou até aqui, ó, que dá para ver uma mancha, o rejeito chegou até aqui, assim, tanto que matou algumas árvores na borda. Então, aqui o tronco tá marrom aqui, dá para saber até onde o rejeito chegou. Então, tudo isso aqui era rejeito. Aqui, ó, também, olha lá, o rejeito veio até lá em cima, a marca aqui, ó, certo? Marca do rejeito aqui. E isso tudo aqui é mix de sementes com biomanta após o reafeiçoamento do terreno. Mas aqui não fez reafeiçoamento? Fez. Muitas áreas hoje voltaram a ser uma várzea natural, mas estava toda acumulada, então eles tiveram que reconstruir mesmo uma área que tinha pouca inclinação. Aqui, ó, tudo que germinou, né, tem leguminosa, crotalária, tem capim, né, tem esse mix de sementes. Aqui são as áreas que a gente não teve nada. Então, isso aqui, aqui, ó, justo na hora que eu ia chegar aqui. Aqui, ó, o retentor de sedimento, né, como eu falei para vocês, colocado na encosta, na realidade é bem suave aqui, mas tem um pouquinho mais alto aqui, e aqui está à beira do rio, tá vendo? Isso é numa outra área. E aí aqui o rolo de fibra de coco, funcionando como retentor de sedimento. É para segurar os sedimentos que descem daqui na direção do curso d'água. Olha, o curso d'água lá, né? Infelizmente, aqui é aquela área que o pessoal invade e coloca gado, é uma área de uma empresa, mas o pessoal invade e coloca gado ali, mas aqui dá para a gente ver peças aqui, partes dos retentores de sedimento, e na porção superior, tá vendo, o acúmulo de sementes que vem, né, às vezes pela própria água de chuva, e aqui a germinação. Então, os retentores vão sumir com o tempo, e é isso que a gente espera. Aquelas imagens são nessa área, tá vendo? Uma área bem plana, né? E aqui, ó, aqueles retentores que eu mostrei para vocês naquele canal de drenagem lá, se lembram? Isso aqui era um canal de drenagem. Aqui tinha um canal de drenagem nesse sentido. Esses são os retentores de sedimentos que foram colocados. Essa imagem aqui é de 2018, acho, e esse trabalho foi feito em final de 2016, e 2016, 2017. Eu acho que a semeadura foi principalmente em 2017, porque teve muita atividade ainda em 2016, mas, ou seja, essa área aqui estava com menos de 2 anos, né? E os retentores de sedimentos, alguns deles já estavam cobertos aqui pela vegetação, então eles cumpriram o objetivo inicial, ok? Bom, gente, então, sobre bioengenharia, era isso que eu queria mostrar para vocês, e a orientação que eu dou para vocês, para quem gosta da área, é uma área muito legal, tem um trabalho muito industrial, muito assim, de grandes projetos, de grandes empresas com trabalhos de bioengenharia, mas também existem soluções que podem ser pensadas para pequenas áreas, né? Tem gente que tem a propriedade, tem um barranco de rio desmoronando, dá para usar, né? Às vezes é um barranco ali de 10 metros, às vezes até menos, dá para usar troncos, galhos caídos, fazer uma parede de galhos, colocar rocha, tentar, né, suavizar o talude. Então, assim, são técnicas que a gente ou vai aplicar de forma em um projeto grande, em projetos maiores, ou também podemos aplicar em áreas pequenas, projetos pequenos, com soluções locais, e que a gente sabe que vai ter um resultado legal, tá? Bom, voltando então, alguém tem dúvida sobre o assunto? Não, acho que eu só vou caçar esses estudos aí de espécie para gente, sabe? Eu fiquei curiosa com isso.
Então, o Denise, você adiantou, mas essa é a tarefa de vocês dessa aula. Ah, que legal aí, ó, tá vendo? Tá vendo? Você já Que está bom. percebendo o que está faltando, você está pegando as É, minhas. é isso aí. Legal, legal. Então, essa vai ser a tarefa de vocês, vai ser buscar, pesquisar quais são as espécies que são utilizadas e que têm sido utilizadas, tanto para feixes, para aqueles feixes vivos, quanto para estacas, né? E se são exóticas ou não, e se nós temos espécies nativas, e se não, será que não temos espécies nativas potenciais nossas? Pensando muito em barranco de rio, a gente tem salgueiro aqui que brota bem, né? Então, tem algumas espécies que podem brotar bem, por que a gente não experimentou isso ainda? A gente não teve demanda, né? Mas eu acho muito importante a gente buscar espécies nativas, porque exemplos de espécies exóticas a gente tem, mas a gente está precisando de buscar espécies nativas. Tanto para manter, né, respeitar e deixar a mesma coisa, né, que está ali em volta já. Acho que mais a ideia de fazer coleta e estudar e ver como que responde isso, né? Então, A assim, pesquisa mesmo, né? Então, assim, eu falo que eu já tive orientado aqui, que eu falei, não, você vai trabalhar com estacas para bioengenharia. A gente já fez uma dissertação do Juliano, não sei se vocês conheceram o Juliano e Jaci, Eu que assisti fez a a defesa doutorado. dele, Oi? eu assisti a defesa dele. Então, o Nossa, foi Juliano, o bem legal. mestrado dele, ele fez nessa linha, com o professor Cláudio, há muitos anos atrás. Ele estudou algumas espécies nossas aqui em viveiro e tudo, para ver se enraizava, com qual diâmetro de material, se era material lenhoso ou material verde. Então, assim, tem muita coisa para fazer. E tem algumas espécies, por exemplo, que a gente tem uma expectativa, eu tinha uma expectativa muito grande no ingá. Ingá é espécie de beira de rio aqui da região, tem alguns ingás, né? Ele brota muito de raiz. A gente tem lá em Camargo, nos experimentos que a gente fez, área de depressionamento, a hora que a raiz do ingá fica exposta, sai um broto. Então, ele brota muito de raiz, mas quando o Juliano fez a pesquisa com o ingá, ele não apresentou brotação, não formou nem calo quando feito de estaca, dos tipos de estaca que ele testou. Mas é engraçado, né? Porque de raiz ela brota, então a gente tinha uma expectativa muito interessante, porque o ingá seria excepcional, porque ele é espécie de beira de rio, fruto disperso pela fauna, consumido pela ictiofauna, então você tem tudo a ver com o nosso ambiente aqui, mas ele não brota, pelo menos com o tipo de material que ele usou. Então, o salgueiro do rio, Salix boltiana, a gente tem aqui também uma espécie que eu acho que é possível, a gente tem que buscar ela de brotar desses feixes, desses galinhos, desses mais finos. Não sei se vocês conhecem Nossa, eu falei nele hoje com o Zé Pedro aqui, meu Deus. A Sebastiânia, ela ocorre muito em beira de cachoeira, beira de rio, é um arbusto, né? Dá um frutinho vermelhinho assim. Então, eu acho que assim, teria um enorme potencial, porque dá muito no meio de pedra, em beira d'água, num ambiente úmido e consegue se desenvolver na beira de pedra. Então, assim, eu acho que faltaria a gente identificar espécies em condições naturais que ocorrem em áreas mais ou menos semelhantes a essa e fazer uma lista de espécies, não, vamos estudar essas aqui. O professor Lucas trouxe um pouco depois da dissertação do Juliano, eles até fizeram um trabalho, acho que eles já estavam publicando, um arbusto, que eu não me lembro o nome agora, que ele viu que brotava muito rápido. E aí ele brotava com muita facilidade, ele trouxe esse arbusto e conseguiu fazer o estudo e viu que brota muito bem. Assim, quantas espécies a gente sabe aí, que às vezes até espécies ornamentais, mas muitas são exóticas, que brotam por alporquia, né? Encosta tem um substrato ali no galho, ela enraiza. Então, assim, esse tipo de observação que a gente tem que fazer para tentar resgatar essas espécies potenciais nossas aqui para bioengenharia. É uma área que eu gosto muito, viu, gente? Infelizmente, não dá tempo de trabalhar com tudo, mas é uma área muito interessante, eu acho que a gente precisa desenvolver mais nessa linha. Beleza?
Belezura. Eu acho que se eu me interessaria também, seria pelo lado das espécies, tanto bem mais do que pelo lado de pesquisa de engenharia de materiais mesmo, sabe? Que o pessoal estuda aí coco, estuda né, esses outros materiais. Eu estaria mais interessada no lado das espécies mesmo. As espécies, né? Bem legal isso. Uhum. É. Vou Mas você procurar sabe isso que aí. essas biomantas são muito legais. Eu até já tinha conversei com o pessoal lá da Biomateriais, o Orival, o pessoal lá, da gente fazer, por exemplo, tentar fazer uma biomanta de resíduos nossos aqui, de cana-de-açúcar. Dá para fazer, né? Imagina, cana-de-açúcar, aproveitar o colmo da cana depois de moído, né? Depois de espremido, sei lá, depois de extrair. Então, assim, tem vários resíduos agroindustriais, né? Resíduos da agricultura que podem ser utilizados também, e às vezes não precisa de ser de uma forma industrial. É igual eu falei para vocês que a gente vai testar no projeto da Ana, a gente vai testar espécies, vai testar outras coisas, espécie de semeadura, enfim, mas a gente está com o objetivo de ver, por exemplo, será que saco de alinhagem, esse saco de café não resolve? Eu tenho um pedaço lá pequeno, será que ele vai deixar a semente germinar? Né? Ele é um pouco mais fechado e tudo, mas a gente está querendo testar, às vezes, essas soluções mais simples que podem ser aproveitadas dependendo do local onde você está. Existe uma outra estrutura também, gente, que eu não coloquei, que é utilizar um saco de aninhagem, um saco desse de café, fechado, com solo dentro, ou às vezes nem solo, mas palha dentro dele e semente. Então você faz tipo um travesseiro, né, com uma mistura de semente e palha dentro dos sacos, costura a borda dele e fixa ele no chão. Então teria a mesma função da biomanta, mas seria um material que você poderia encontrar aí de uma forma talvez mais barata, né, e às vezes até de graça, e conseguir fazer pequenas áreas. Né? Então, esse outro tipo, né, formando esses travesseiros de sacos preenchidos com palha, com restos vegetais, só para ter um enchimento e sementes, também são potenciais de serem utilizados. Ok? Legal, ok. Bom, então tá. Depois eu vou postar lá a tarefa de hoje, mas, né, se já quiserem ir pesquisando, se tiverem um tempinho, vai ser isso aí. Vou pedir para vocês que vocês façam uma busca, uma pesquisa e me tragam informações de quais espécies são mais utilizadas nesses processos, desde as espécies de adubação verde, que são utilizadas na semeadura ali com biomanta, mas também, principalmente, né, espécies que poderiam ser, que são utilizadas para estacas, tanto aquele poste, estacas e os feixes, né, que são os 3 tipos de dimensões de material, né, e de preferência que consigam trazer informações para a gente de espécies nativas, né, das diversas regiões do país. Ai, beleza, Soraya, legal. Ok? Legal. Então tá. Beleza, então, gente. Mais. Até Mais alguma mais. dúvida? Oi, pode falar. Não, não, só isso mesmo. Falei até Ah, tá. mais. Então tá. Até mais, então, gente. Boa tarde, E depois eu Soraya. vou Tchau, postar lá. Soraya. Obrigada. Tchau, gente. Abraço. Até semana que vem ou antes, se precisar. Beleza, abraço. Tchau.